A paz do Senhor, meus irmãos, vou estar deixando uma palavra de Deus para nós, que está aqui no livro de Juízes, capítulo 19, que diz assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve uns dias de uns 4 meses. Amém, irmãos? Glória a Deus por mais esta palavra. Essa passagem aqui desse levita é uma passagem muito difícil, né? É uma passagem complicada, é uma passagem que nos mostra, né, como não tinha uma ordem ali no povo de Israel, não tinha um líder, né, para fazer com que o povo, né, obedecesse à lei de Deus. E a gente vai ver um caso absurdo, um caso horrível, né, que é o que aconteceu com esse levita e com a sua esposa. Não falando aqui dessa passagem que eu li, né, esse versículo que fala quando ela foi para a casa do pai dela, né. Depois, na continuação dessa passagem, quando este homem, né, ele sente falta da sua mulher e vai até a casa do pai dela para buscar ela de volta. E nesse percurso, né, que ele sai da casa do pai e vai até a casa dele, acontece uma tragédia com essa mulher. Se os irmãos puderem ler esse capítulo 19 e o 20, né, vai ver essa história que é horrível, né, o que fizeram com essa mulher. O próprio povo de Israel é um povo que andava sem lei e fizeram uma bramura ali com essa mulher. Mas o que o Senhor quer falar com a gente, né, é essa passagem que eu li. O verso 2 diz: Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou. Tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Aí vem o verso 3, que a gente não leu, mas também está no contexto aqui que Deus quer falar. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela, falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Então a gente vê esse levita, né, que com certeza ele devia tratar mal a sua mulher, né, não devia ser um bom marido, porque a Bíblia diz que ela, né, se aborrece dele. Para uma pessoa se aborrecer de outra, tem que ter alguma coisa, né, algo de ruim acontecendo que faça com que a pessoa, né, tome esse tipo de atitude, se aborrecer da pessoa e ir embora. Então não era um bom casamento, havia desentendimento. Ali o levita, né, não deveria ser uma flor de pessoa, né? Devia ser um osso duro de roer, até que a mulher se aborrece e vai embora. Ela também não tomou a atitude certa, né? Porque Deus, ele não apoia esse tipo de coisa. Eu não quero mais você, então tá, tchau, e vai embora. Não, o Senhor Jesus fala que Deus, ele abomina, né, o divórcio, né? O Senhor fala que só há um caso para divórcio quando há traição, né? Quando há traição, e mesmo assim o Senhor Jesus orienta a perdoar mais por conta da dureza do nosso coração, né? Nesses casos, o Senhor, ele permite que haja ali a separação. Mas aqui a mulher enjoou do cara, a mulher estava aborrecida com ele e foi embora. E aí ele se arrepende, né? Passa uns 4 meses longe da mulher, viu que a mulher fazia falta, e ele vai atrás da mulher, né, para trazê-la de volta.
Irmãos, veja que confusão. Por conta disso, por conta de uma atitude antecipada, uma atitude precipitada dessa mulher, posteriormente acontece uma tragédia com ela mesma. E não justificando o homem, porque ele também está errado, deveria ter sido um bom marido, devia ter sido um bom marido e não um mau marido como ele foi. Então os dois estão errados nessa história, mas o Senhor ele vem falando o que pra gente? Você vê que esse levita ele só foi dar valor à mulher dele quando perdeu ela, quando ela se aborreceu dele e foi embora. Ele passou um tempo sozinho e se arrependeu, de ter perdido. Deve ter pensado: nossa, perdi uma boa mulher, eu vou correr atrás do prejuízo, vou lá e vou buscar ela de novo. Mas esse homem teve ela tanto tempo dentro de casa, poderia ter sido um bom marido, poderia ter feito as coisas diferente e teria evitado a mulher ir embora, teria evitado a morte dela, porque ela não teria ido embora, e nessa busca dele por ela, ela não teria morrido. Então, se ela não fosse embora, não teria acontecido essa tragédia. E, irmãos, muitas vezes, como diz um ditado, a gente só dá valor às coisas quando perde. Foi o caso desse levita. Teve que perder a mulher para poder dar valor. Aqui está falando de um caso de casal, um casal, um relacionamento, mas isso acontece nas nossas vidas em todas as áreas. Tem pessoas que não dão valor ao seu emprego. Enquanto estão no emprego, estão ali murmurando, estão falando mal do emprego, mas quando perde, vai saber a falta que aquele emprego faz. Muita gente não dá valor à igreja, fala, na igreja que eu congrego, só tem isso, só tem aquilo, eu não gosto de ir lá e não sei mais o que, e sai. Quando vai para outra, encontra a situação pior, situações piores do que a que ela via na sua igreja, e ali se arrepende e quer voltar. Tem gente que tem um bem, um carro, por exemplo, e ali só vive maldizendo o carro. E aí, quando alguém rouba o carro, o carro da pessoa, que vivia falando mal, quando acontece algum acidente, sei lá, o carro quebra e a pessoa fica sem o carro, aí vai dar valor. Ai, que saudade do meu carrinho. Então, irmãos, o ser humano ele é difícil. Ele é difícil de se entender, porque quando a pessoa tem o algo, o cônjuge, o bem, o trabalho nas mãos e deveria dar valor, aí não dá. Aí quando perde vai dar valor, vai entender. Mas glória a Deus que o Senhor é misericordioso e Ele derrama as misericórdias dele todos os dias, todo o amanhecer. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na tua vida. E elas, as misericórdias, são as causas, pelas quais nós não somos consumidos. Porque já pensou, se não tivesse a misericórdia do Senhor, se o Senhor não fosse misericordioso, imagina se a gente ia sobreviver muito tempo, porque a gente gosta de fazer coisa errada, de fazer burrice, e imagina o quanto que a gente não irrita a Deus, o quanto que a gente deixa o Senhor irritado, mas o Senhor é misericordioso e é longânimo, e Ele, o Senhor Jesus, ensinou ali a Pedro, se não me falha a memória, quando Pedro fala: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ele no dia 7? E ali o Senhor Jesus responde: não 7, mas 70 vezes 7. Se o Senhor fala que a gente tem que perdoar o nosso irmão que erra contra nós, que peca contra nós, 70 vezes 7 no dia, imagina só o Senhor, quantas vezes ele nos perdoa no dia. Quantos erros a gente comete e o Senhor perdoa. E glória a Deus
por isso, mas nós também precisamos tomar uma posição em uma atitude e parar com esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação de ter que perder ali para poder dar valor. Irmãos, nesse tempo tem muita gente que está desempregado, né? Tem muita gente que está passando por situação difícil e essas pessoas estão precisando de um prato de comida, né? Estão precisando de coisas básicas porque falta dinheiro. Tem muita gente que, né, o salário já não era bom e nesses tempos de crise foi reduzido. Então a pessoa começa a passar necessidade porque as contas elas não diminuíram, né? E muitas vezes a gente tem casa, tem trabalho, tem carro e a gente fica falando mal, né? A gente fica insatisfeito, né, com aquilo que a gente tem, começa a murmurar contra, né, o emprego, contra o alimento, falar só tem isso para comer, só tem aquilo para comer, não agradece a Deus, né? Não agradece pelo trabalho que é de lá que nós tiramos o nosso sustento dos nossos filhos. Então a gente precisa dar mais valor enquanto a gente tem, porque tem tanta gente que queria estar no nosso lugar e não está, né? Tem tanta gente que queria ter a oportunidade que a gente tem, né? E essas pessoas não estão tendo essa oportunidade. E aí quando a gente reclama muito, a gente perde e aí vai dar valor. Então que eu e você, né, venhamos colocar em prática a sabedoria que Deus nos deu e parar de ter esse tipo de atitude de murmuração, de reclamação, né, de essas coisas feias, para a gente não perder aquilo que Deus nos deu e depois se arrepender e sofrer e querer, né, o algo que tem nas mãos, mas não dá valor de volta. Então que a gente, né, seja sábio, como eu falei, e ouça a voz do Senhor, porque lá em Apocalipse o Senhor fala, o Senhor Jesus, olha, ouçam o que o meu Espírito diz às igrejas. E a igreja sou eu e você, e o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco tremendamente, né, todos os dias, todo o tempo. Basta a gente querer ouvir a voz do Senhor e a gente vai ouvir a voz dele, ele falando conosco. Amém? Então louvado seja Deus, que os irmãos tenham uma boa noite, glórias a Deus.